camarada Paulo Clias, nosso atleta de plantão, minha referência em ciclismo. Olha, ele anda meio baleado, mas vocês não sabem o que tem de medalha e troféu de Paulo Clias em casa por vitórias de triatlo. O sujeito realmente é uma fera, feríssima. Paulo, vou te embarcar. Paulo Clias com a gente. Oi, Paulo, bom dia. Oi, Mauro, bom dia. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma saudação sempre especial, né, para todas e todos aqui do canal. Vamos chegar nos 500 mil, meio milhão até o final do ano? Vamos embora, até o final do ano chegamos lá, estamos com 431 mil. Eu lancei o desafio de chegarmos a 432 mil amanhã. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, 432 mil, para ir somando até o final do ano. Paulo, querido, fala para nós o que está acontecendo. O governo Lula está, de fato, fazendo um giro à esquerda. Este é um governo dos pobres contra os ricos, como nos quer fazer crer a propaganda governamental e da direção do PT. Mostrei até o vídeo aí, feito com base em inteligência artificial depois eu vou pedir um tempo do Paulo. Tem 3 vídeos que eu queria mostrar relativamente a Gaza, tá? Que eu acabei não mostrando aqui, que eu acho que nós precisamos ver. A gente vê juntos aqui, Paulo e eu. Esse vídeo aqui, né, esquisitíssimo aqui, com inteligência artificial. Como é que você vê esse cenário aí? O governo Lula está girando à esquerda? O governo Lula está se transformando no governo dos pobres contra os ricos? Bom, eu acho que tem vários aspectos aí para a gente tratar, né, Mauro? Primeiro é essa questão mais geral. Quer dizer, obviamente, o governo não está promovendo nenhum giro à esquerda, né? Eu me lembro que até ontem, no final da tarde, no começo da noite, eu estava discutindo com alguns amigos, né? E o pessoal desses grupos de WhatsApp e tal, né? E eu lembrando, olha, o presidente Lula havia prometido na campanha, em 2022, que ele ia fazer mais e melhor do que nos 2 primeiros mandatos dele. E ele tinha prometido que ia fazer 40 anos em 4, lembra aquele mote da campanha? E daí um desses caras, né, super lulomínios, como eu digo, né, o pessoal que ficou completamente obcecado pela realidade, falar, não, mas era muita ingenuidade você achar que o Lula ia fazer 40 anos em 4. Ele estava fazendo, era um mote de campanha, né? Eu falei, bom, se for assim, então, por favor, me inclua nesse exército de ingênuos e desiludidos, né? Mas o fato concreto é esse, quer dizer, o governo, né, eu vejo que às vezes você usa essa expressão de direita, esquerda, né, eu gosto muito de uma expressão que traz um pouco da música, a música erudita, né, diz que é o governo violino, né, porque ele segura com a esquerda, a mão esquerda, né, e toca com a direita, né, e é mais ou menos isso que o governo está fazendo, entende? Quer dizer, desde antes da posse, já no governo de transição, todo mundo se lembra, entre outubro de 22 e 1º de janeiro de 23, quando o Haddad foi realmente confirmado como futuro ministro da Economia, começou, né, essa articulação que tem efetivamente, quer dizer, características neoliberais na condução da política econômica. Então as pessoas me cobram, mas você está dizendo que o governo é neoliberal? Eu falo, não quero discutir se o governo é ou não é neoliberal. O governo são 30 e tantos ministérios, um sem número de políticas públicas, mas na essência da política econômica, ela é neoliberal. E esse giro à esquerda, quer dizer, a cada novo momento, e eu te confesso que em alguns momentos eu até tive uma certa ilusão mesmo, né? Não, agora o Lula vai... Por quê? Porque se a gente espera um mínimo de racionalidade de um cara com a experiência política que o Lula tem, tá certo? Quer dizer, com o desejo, que eu acho que pelo menos é sincero dele, de não entregar o governo para a extrema-direita, ele teria que ter feito muito mais do que já fez até agora. E, pelo menos agora, quer dizer, teria que fazer, né, quer dizer, orientações e mudanças efetivas na política econômica que deem esse sentido do giro à esquerda, e mesmo que não seja a esquerda no sentido mais autêntico da palavra, mas que crie condições, por exemplo, na austeridade fiscal, para que o seu governo possa fazer o que a gente chamava de uma gestão de obras, não lembra?
né, gastar com políticas sociais, recompor o desastre todo que foram esses 6 anos de Temer e Bolsonaro, lançar um programa robusto, efetivo, de investimentos públicos, apontando para o futuro. Mas não, quer dizer, o governo continua, né, fazendo uma política de austeridade pesada, com cortes, e mais cortes aonde? Nas políticas sociais, na política dos mais pobres, ao mesmo tempo em que está o liberou geral, que continua, né, nas despesas financeiras. Né? A gente já vem alertando há algum tempo, a gente está se aproximando de 1 trilhão de despesas financeiras com pagamento de juros da dívida a cada ano. E para isso não tem corte, não tem limite, não tem contingenciamento, não tem nada. Aí gasta o quanto quiser. Esse é o governo dos ricos. E o governo dos pobres corta o abono salarial, corta o benefício de prestação continuada, rompe na prática, né, o piso constitucional da educação com a inclusão do pé de meia, etc. Então, realmente, eu acho que, desse ponto de vista, quer dizer, né, alimentar uma nova ilusão, pensando justamente em outubro de 26, para vir com aquela história, todos contra eles, não podemos permitir a volta do fascismo. Não vamos permitir a volta do fascismo. Mas a gente pede para o Lula e para o centro do seu poder que nos auxiliem, porque está cada vez mais difícil. As pesquisas de opinião estão mostrando isso, quer dizer, o governo e a figura do presidente estão perdendo popularidade nas bases que foram tradicionalmente as bases eleitoras do Lula, que são justamente os setores da base da base da nossa pirâmide da desigualdade, e que são os setores que estão sofrendo na prática os efeitos perversos do corte da austeridade fiscal, que eu adiciono cega e burra, né? Além de... Entende? Sim, totalmente. Agora, como é que você vê... Aqui, a Lara Artemisia diz assim: mas do que adianta não ter a intenção de entregar o governo à extrema-direita e fazer a mesma política econômica fiscalista, austera, como a que Temer, Bolsonaro, Aécio e Tebet propuseram? Estava até falando aqui, né? Você olha, por exemplo, o eixo da política econômica do governo Lula em relação à questão dos títulos dos juros da dívida, em relação à questão trabalhista, em relação à questão da privatização, ele é exatamente o mesmo do governo Temer e do governo Bolsonaro, né? Não mudou. Não, exatamente, não mudou. Algumas pessoas dizem, mas não venderam a Petrobras, não venderam o Banco do Brasil, não venderam a Caixa Econômica, não venderam os Correios. É verdade. Quer dizer, se fosse para ser uma coisa autêntica, hardcore, né, do tipo o que o Paulo Guedes gostaria, dá para ser muito pior, é óbvio que dá para ser muito pior, mas a gente não pode ser conformista ao ponto de achar que, né, uma política econômica neoliberal soft, tá certo? Edulcorada, tucanada, pode ser aceita só porque se fosse o Bolsonaro seria pior, não é isso. A gente tinha 4 anos, e eventualmente mais 4 com a reeleição em 26, são 8 anos, para restabelecer condições mínimas num projeto nacional de desenvolvimento econômico, social, etc. Mas não, quer dizer, o governo continuou dando a continuidade, quer dizer, a permanência da política econômica na essência, porque é disso que se trata, né, da ponte para o futuro, né, que é uma coisa que o PMDB lançou lá como justificativa para obter o apoio das classes dominantes para o golpe do Temer, né, em 2016, e esse programa era isso, né, quer dizer, era a privatização, a austeridade, essa coisa toda, mas na prática, quer dizer, continua muito próximo a esse projeto estratégico da ponte para o futuro. E mesmo em outros aspectos, por exemplo, eu estava, antes de entrar, assistindo o programa, e você mostrando aquele vídeo que o governo, e através do Partido dos Trabalhadores, fez. Aquilo, Mauro, além de toda a injustiça e esse desvio, né, do ponto de vista comunicacional, com a semelhança de Gaza, que é um desastre, etc., tem um outro aspecto, ele é extremamente deseducativo, Mauro. Quer dizer, ele disputa a ideia de que pagar imposto é ruim. Entende? Quer dizer, vamos lembrar, teve um Pera, Paulo. Deixa eu mostrar o vídeo aqui para quem não assistiu ainda. Acho interessante se dialogar com essa questão de qual é a mensagem
que esse vídeo traz. Não tinha visto essa abordagem ainda. Olha, vou mostrar o vídeo, é bem curtinho, e aí queria que você nos fizesse uma análise dele, Paulo. Vamos lá. No Brasil, quem vive de salário sempre carregou o maior peso dos impostos. É taxa no pão, no gás, na luz, no remédio da avó. E até sobre a pouca renda. Já quem tá no topo, os super ricos, esses sempre pagam proporcionalmente bem menos. Imposto é necessário, mas justiça também é. Por isso o governo Lula quer virar esse jogo com o novo IR, fazer os super ricos e sites de aposta pagarem mais para investir em quem mais precisa. Taxação BBB dos bilionários, bancos e bets. Novo IR é justiça histórica, justiça de verdade. Mostre que você tem inteligência, mas não é artificial. Lute por justiça. Espalhe esse vídeo por aí. Um vídeo feito com inteligência artificial, com esse slogan no final. Fala, Paulo. Então, veja, com exceção daquela pequena frase daquela moça, né, que a gente não sabe se é uma moça ou se é uma criação da inteligência artificial, né, carregando o negócio, que imposto é necessário, mas no frigir dos ovos, no total desse vídeo, qual é a imagem que passa? Nossa, é muito pesado pagar imposto, não é bom pagar imposto. E aí você faz coro com o discurso da direita, quer dizer, tem um deputado, você deve se lembrar, né, Mauro, um deputado federal por São Paulo, ele não sei se já morreu, tá? O Nabi Abichedid, né, esse cara fez a carreira política dele, Lembro. Associação comercial, ele era muito ligado ao Maluf, Arena, aquela coisa toda. E à frente dessa associação, ele criou uma figura que ele chamava de impostômetro, né? No centro da cidade tinha um grande painel da associação comercial dizendo a cada segundo quanto que estava sendo recolhido de imposto no Brasil, etc., identificando o quê? Que pagar imposto é ruim. Ora, sem imposto, você não constrói o Estado para dar conta das obrigações políticas e sociais que a nossa Constituição prevê. Qualquer país do mundo é assim, né? O problema não é pagar ou não pagar imposto. O problema é a natureza regressiva do nosso sistema tributário. Mas o campo da esquerda, o campo mesmo progressista, não pode fazer coro com essa ideia de que pagar imposto é ruim, né? A gente precisa, eles dizem, não, vamos taxar os BBB. Olha, o Lula ganhou a eleição em 2002. Desde 2003 que a gente fica brigando, e na época a correlação de forças era totalmente favorável, né, a ele, depois a Dilma, etc. Para fazer uma reforma tributária, de fato, para pegar esses aí, os bancos, os bilionários, na época não existiam as bets, né, mas agora tem as bets. O que se fez? Não fez nada. Quer taxar bilionário? Vamos taxar bilionário. Tem uma coisa chamada isenção sobre lucros e dividendos. A capacidade arrecadatória disso é, né, de 600, 700 bilhões. Nada foi feito, bastava uma medida provisória lá em 2003. Né? Hoje nós estamos em 2025, nada veio a esse respeito. A Constituição, em 88, Mauro, você sabe disso, a gente já conversou, ela introduziu um artigo dizendo que está previsto um imposto sobre grandes fortunas. Já se são 37 anos, desde 88, não teve nenhuma medida para regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Tá certo? O imposto sobre os bancos. O que o governo tem feito a respeito de chamar, vamos dizer, esse importante setor da economia, etc., para dar sua contribuição tributária e econômica, de uma maneira geral, do ponto de vista dos recursos do setor público? Nada. Exatamente nada, muito pelo contrário. Eles são os grandes beneficiários do quê? De uma despesa, que é a chamada despesa financeira, que pela tautologia da metodologia do Financês, a despesa é não primária. Então, o que acontece? Você formalmente cria essa divisão, despesa primária e despesa não primária. Todo o discurso do Haddad, não, vamos fazer austeridade, não sei o quê, primário. Então, saúde, educação, previdência, assistência, segurança, salário, etc. Do outro lado, uma despesa que é tão orçamentária quanto as outras, que é a não primária, para essa não tem limite, não tem teto, não tem contingenciamento, estamos chegando perto de 1 trilhão. Então, estão fazendo um grande esforço para, né, feriram o piso da educação por 13 bilhões, tá certo?
Por que não pega desse 1 trilhão, pega um pouquinho assim, 13 bilhões, fala, esse ano vão pagar um pouquinho menos de juros para cobrir o pé de meia. Ah, não, mas aí não pode porque você vai mexer com os setores, né, das classes dominantes, a Faria Lima, a Febraban, que vão reclamar com o Lula, com o Rui Costa, essa coisa toda. Mas é isso, tinha aquela frase que é meio chavão, mas assim, governar é estabelecer prioridades. E na hora que você define as prioridades, é que você está dizendo se você está governando para a direita ou se você está governando para a esquerda. Se você governa para os ricos ou se você governa para os pobres. E se você faz um suco de tudo aquilo que foi feito, né? Hoje é dia 30, né? Completa 6 meses do terceiro ano. Né? Em 2 anos e meio do governo, no frigir dos ovos, é muito pouco para os pobres e o céu é o limite para os ricos, entende? Infelizmente, essa é a verdade. E eu gostaria, se a gente tiver tempo depois ainda, da gente conversar do quê? Você levantou aqui uma matéria que saiu esse final de semana, que é um novo factoide, que eu tenho certeza vai entrar nesse debate, a necessidade de uma nova reforma da Previdência. Né? Quer dizer, então, não bastou tirar o piso da educação, não bastou tirar o piso da saúde com essa coisa vergonhosa que é o acordo com os hospitais privados, né? Agora, de novo, vem o espantalho da reforma da Previdência. Vamos falar de Previdência sim, Paulo, acho que é um tema crucial para nós. Por sinal, o Petro acabou de aprovar uma reforma da Previdência lá, mas uma reforma da Previdência a favor dos trabalhadores, né? Diferente da reforma da Previdência que o Haddad está planejando, o Haddad e o presidente Lula estão planejando aqui para o Brasil. Ainda, Paulo, sobre essa questão de quais são... Deixa eu só ler alguns comentários, chamar a atenção da turma para Lorena Lima PR, nova membro aqui do canal, Cleiton Romero 9106, novo membro do canal, Beatriz Campos 9713, membro do canal também, o Ministério Imaginário com uma piadinha infame aqui, sabem que animais são haters do Mauro? Os antílopes, piada infamíssima, hein, Ministério? Pelo amor de Deus. No discurso de posse, Lula disse uma estupidez chamada teto de gastos, que havemos de revogar. O Lula falou o tempo inteiro de revogar teto de gastos, é um negócio chocante isso. E ainda tem petista que, não, mas ele revogou o teto de gastos, o arcabouço é outra coisa, não tem nada. Os caras acham que é todo mundo trouxa. Eu queria te falar sobre porque há uma divisão no interior do governo. Vamos prestar atenção. E da cúpula do PT. Neste próximo fim de semana é o primeiro turno, se houver segundo turno, não sabemos, do PED, que é a eleição do novo presidente, da nova cúpula do PT. Todo mundo dá de barato que o Edinho deve ganhar a eleição, o candidato do presidente Lula e do establishment, né, da burocracia petista, deve ganhar a eleição. Há uma pequena dúvida se ele ganha já no primeiro turno, com mais de 50% dos votos, ou se vai ter um segundo turno se houver no fim de semana seguinte. Um dos principais apoiadores do Edinho, que chegou a ser candidato a presidente e retirou a candidatura para apoiar Edinho, é o Quaquá, que é um personagem que tem uma certa tendência de tratar como um cara folclórico, mas eu diria, de folclórico ele não tem nada. Ou tem de folclórico, tudo bem, mas ele tem poder no PT, né? Tem um poder impressionante no PT. Ele hoje é prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, vive lá no Palácio do Planalto, teve recentemente com o presidente Lula, é um cara poderoso. E aí eu queria te ouvir. Eu vou mostrar o vídeo dele, mas a partir desse comentário da Ciclian. Custo Brasil é o custo dessa burocracia de classe média que impede os investimentos a partir de entraves. Peço comentários sobre a afirmação do Quaquá. Esta foi a afirmação do Quaquá, eu não tinha mostrado ainda aqui, mostrei no nosso vídeo para membros no fim de semana. Está aqui a afirmação do Quaquá. Vamos ver o que ele falou.
sobre exatamente essa guerra, tá? Do IOF, guerra contra o Mota, uma posição que é a posição do Edinho também, que é a mesma posição do Quaquá, tá cheio de gente, é a mesma posição do Rui Costa, eles estão tudo quietinho agora, né? Deixando o lindinho, como o pessoal diz, né? O Lindbergh, a Glaze, a base petista, a direção do PT deitar e rolar com essa história de ricos contra pobres, mas eles são radicalmente contra isso. A gente viu a Jandira Fegali falando que tem que manter a frente amplíssima a todo custo. Vamos ver aqui o Quaquá. Avisar meus queridos colegas de bancada e a nossa direção nacional do PT. A situação com a rejeição no Congresso Nacional das matérias do governo nessa semana, ontem, foi gravíssima. E nós não podemos permitir que a gente entre numa escalada contra o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a gente queira ou não queira, é uma instituição eleita pelo povo brasileiro. A política é o espaço do diálogo, é o espaço do consenso. O que eu acho é que nós do PT precisamos baixar a fervura, precisamos conversar com os líderes do Congresso, precisamos incorporar, né, as demandas dos deputados e do Congresso, porque judicializar, colocar o Supremo no lugar da política é um erro que, vamos lá, nós estamos caminhando pelos mesmos erros cometidos pela presidenta Dilma e deu no que deu. Eu quero dar um conselho a meus companheiros, minhas companheiras. Eu dou a vida pelo Lula, né, mato e morro pelo Lula se for necessário. Agora, é hora de baixar a fervura, é hora de negociar e é hora de chamar, presidente Lula, as forças vivas da sociedade brasileira. O grande empresariado, chamar ministro Haddad, o empresariado brasileiro, os trabalhadores, os camponeses, o Congresso Nacional, o povo brasileiro, por uma política de desenvolvimento. O que vai fazer o Brasil crescer não é nem corte de gasto, nem aumento de gasto. É aumento do desenvolvimento, né? A margem equatorial tem que ser explorada, nós precisamos trazer ambientes de investimento que tenham rapidez e não sejam travados pelas travas do custo Brasil, que na verdade não é o custo de infraestrutura. O custo Brasil é o custo dessa burocracia de classe média que impede os investimentos a partir de entraves, sejam ambientais, sejam legais. Nós temos que chamar Supremo, Congresso, empresários, sociedade para um pacto do desenvolvimento. O que vai tirar o Brasil da lona é o pacto do desenvolvimento. E só uma pessoa pode liderar isso, o presidente Lula. Ele é o líder do Brasil. É isso aí. Interessante. Ele vai dizer exatamente o que a Ciclian está pedindo para você comentar, né? Que o custo Brasil é o custo da burocracia de classe média que impede os investimentos a partir de entraves. Curiosamente, ele não toca no tema das taxas de juros, nem do trilhão pago aos investidores. Como é que você avalia essa análise do Quaquá, que eu imagino que não seja muito diferente da do virtual futuro presidente do PT, o Edinho Silva? Exato, eu acho que você começou dizendo ali, não pode ser subestimado, esse cara é um quadro político. Você veja que em alguns minutos ele deu um conjunto amplo de recados e alguns muito interessantes. Ele falou, o problema não é nem, né, corte de despesa, nem aumento de despesa, é o desenvolvimento, né? Faz sentido, eu concordo com isso, né? Vamos desenvolver, só que ele não apresenta como, ele está dando muito mais um recado político para as disputas internas, tá certo? Agora, veja, independente das coisas que eu vou comentar, acho que ele também aponta uma coisa importante, sabe, Mauro? Assim como aquele vídeo era deseducativo do ponto de vista do imposto, né? Contra pagar imposto, o imposto é ruim, etc., não é essa a questão, ele também aponta uma coisa que eu acho que é importante, essa campanha que setores da base aliada estão desenvolvendo contra o Congresso em si, é uma campanha deseducativa, entende? Porque uma questão, o Quaquá tem razão, quer dizer, eles foram legitimamente eleitos pelo povo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar o Congresso? Não, quer dizer, tem que ter toda a habilidade, a sabedoria política que o Lula já apresentou, inclusive, nos mandatos anteriores, entende? Para saber negociar, etc. E a correlação de forças está mais difícil. Agora, fazer uma campanha contra o Congresso, eu acho equivocado. Você tem que politizar, né? Quer dizer, a direita e a extrema-direita dentro do Congresso,
os interesses das classes dominantes, do sistema financeiro, etc., dentro do Congresso, estão caminhando por aqui e por ali. Porque, na verdade, é isso. Quer dizer, o problema não existe um custo Brasil, e aí ele se traiu, né? Quer dizer, essa ideia de custo Brasil também é uma outra fantasia criada pelas classes dominantes aí há 40, 50 anos, dizendo que não, o Brasil não vai para frente porque o custo Brasil é muito alto. E desse ponto de vista seria o quê? O custo Brasil de uma ineficiência governamental, então tem que privatizar. Um custo Brasil porque os impostos são muito altos, então tem que reduzir imposto, né? Um custo Brasil porque o Brasil dificulta importações. Na verdade, isso acabou se transformando no quê? No projeto do Collor, em 1990, e nos 8 anos do tucanato com Fernando Henrique Cardoso, que foi uma política, né, de liberalização geral, de privatização, de austeridade fiscal, essa coisa toda. Então, o problema não é custo Brasil, e muito menos o que ele chama do custo da classe média. Isso é uma bobageira, né? Quer dizer, então, como se tivesse setores de servidores públicos, né? Nas agências reguladoras, que são carreiras mais bem remuneradas, etc., que ele chama de classe média, essa pessoal que impede o desenvolvimento? Não, muito pelo contrário. As agências reguladoras têm problemas, né? Porque muitas vezes as direções dela, né, são capturadas pelas empresas sobre as quais elas deveriam regular, mas isso é um problema político, né? É quando o governo nomeia a direção do Banco Central, a gente vê agora, né, o Galípolo dando continuidade ao que fazia o Roberto Campos Neto, quando o próprio Alcolumbre quer ter domínio total sobre a Agência Nacional de Petróleo, Agência Nacional de Mineração, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por quê? Porque são organismos que muitas vezes têm aquilo que a gente chama da captura, né? E essas direções acabam operando contra a sociedade e a favor dessas empresas. Agora, isso não é o problema do Brasil, né, Quaquá? Você sabe muito bem disso. O problema é que você tem um custo, o Mauro já antecipou, que é o mais efetivo de todos, que é o custo financeiro, que está espraiado por todas as áreas da nossa economia, da nossa sociedade, a partir do aprofundamento, primeiro, do processo de financiarização, que é geral, que é amplo e que tem décadas, mas principalmente pela continuidade desse patamar elevadíssimo do custo financeiro a partir da política do Banco Central. Na hora que ele joga a Selic lá em cima, né, e há décadas que está assim, e o Galípolo aumentou ainda mais o muito elevado que era no Roberto Campos Neto, isso como uma referência geral para qualquer custo financeiro de qualquer tipo de empreendimento, porque os bancos vão repassar empréstimos e crédito a partir desse patamar estratosférico. E tem o segundo lado, que sobre a dívida pública, que em si não é um problema, né? Quer dizer, dívida pública é um instrumento importante de política econômica, o governo lança a mão de recursos para projetos de desenvolvimento, não faz isso, por outro lado, mas sobre o estoque da dívida pública incide o quê? O pagamento de juros na referência desses 15% absurdos que são dados. Isso sim é um custo que impede o desenvolvimento que o Quaquá está reclamando naquele vídeo. É interessante, né, simbolicamente também, o Quaquá fazendo esse vídeo que fez com a foto, com o quadro do Che Guevara atrás dele. Ele é muito. Não, o único bobo aqui sou eu, Mauro. Pode ter certeza. Exatamente, nós dois. Não, acho que tem uma questão interessante nesta fala do Quaquá, que é uma fala que ecoa e que está alinhada com a fala dessa cúpula do PT, representada pelo Edinho, que deve ser eleito ou esse fim de semana que vem agora ou outro, presidente do partido, que é o fim da luta de classes, né? Entender que a luta de classes não existe mais, né? Quando ele fala que o culpado pela dificuldade de desenvolvimento do Brasil é a classe média, é porque acabou a luta de classe, né? Acabou a luta de classe no país, né? E não só isso, né, Mauro? Você pegou um ponto que eu também gostaria de chamar a atenção. Mesmo nos outros vídeos e nessa campanha que está sendo protagonizada, você tem uma coisa que é ricos contra pobres. Quer dizer, você não tem mais classe social nesse meio, entende? Com o discurso de empreendedorismo. Então, os meninos entregadores de Uber, iFood, não sei o que, né? Eles não são mais trabalhadores, né? Quer dizer, eles são empreendedores de si mesmo.
o que é uma grande loucura. Quer dizer, por isso que eu acho que o canal aqui, você, o Jones, o pessoal, desenvolve um trabalho muito importante, fala, olha, a luta de classes não acabou. Tem uma coisa que se chama exploração do capital, né, em cima do trabalho, que é efetivo. Ele pode ter, inclusive, novas formas, que vai se metamorfoseando, etc., mas você não pode chamar, né, uma pessoa que mal consegue passar o mês vendendo pipoca na rua, vendendo produtos chineses, como a gente chamava antes de camelô, ou entregando iFood numa bicicleta, que esse cara é um empreendedor. Entende? Quer dizer, são novas formas de exploração do capital sobre o trabalho e a gente precisa efetivamente lançar olhos diferentes, mas não acabou. Né? Quer dizer, não se resume na disputa de ricos contra pobres. Inclusive porque nesse conceito de rico, você pega essa coisa do alíquota, a maior alíquota do imposto de renda, né? 27,5%, que ainda não foi alterado. Né? E os caras acabaram de entregar na mão do Arthur Lira, né? Companheiro Arthur Lira, a relatoria. Esse é outro assunto. Mas se a alíquota máxima é 27,5%, quem está acima disso é rico, concorda? O cara que ganha R$7.000 é rico. Porque, efetivamente, a desigualdade social e econômica no Brasil é tão profunda, quer dizer, o universo de dezenas de milhões de pessoas vivendo e mal vivendo com um salário mínimo, que acaba dando essa falsa ilusão de que os ricos é o cara que tem um carro, é o cara que tem uma casa própria, que não vive de aluguel, etc. E não é isso. Se a gente quiser focar efetivamente, quer dizer, medidas para promover a redução da regressividade no imposto de renda e na desigualdade, você tem que pegar o topo da nossa pirâmide. E isso continua totalmente isento, seja do lado da tributação, seja do lado de continuar auferindo os ganhos do excesso do financismo na sociedade, tá certo? Não, e aí tem essa questão, né? Quando eles vêm com essa conversa aí de rico contra pobre, é interessante essa articulação argumentativa do Quaquá. Fala de rico contra pobre, mas ao mesmo tempo faz o elogio das chamadas classes produtivas, do empresariado e até dos banqueiros, né? É um negócio impressionante, né? Exato. Porque o que acontece, quer dizer, isso acaba criando as bases, né, Mauro, para você ter a implementação de outros tipos de medida que são extremamente regressivas e penalizadores no futuro do Brasil. Veja, essa questão da reforma da Previdência. Quer dizer, isso. Então, vamos entrar nesse tema agora. Você tinha pedido, eu queria entrar exatamente, eu dei mais cedo essa notícia, né, de que as MEI já correspondem... Só vamos situar, quer dizer, quem fez esse estudo, que está começando a ganhar esposo, ali, ó, ex-subsecretário do Ministério da Previdência, é um amigo meu, é um colega, a gente se gosta muito, mas ele é um cara que, né, pensa muito diferente, tem uma visão super conservadora, etc. O Rogério Nagamini, né, é um cara que conhece bastante Previdência, está no IPEA há muito tempo, e foi, né, trabalhar no governo, na gestão do Temer, tem a impressão que também na do Bolsonaro, não. Se tiver equivocado, me desculpe. Mas ele apresentando estudos que estavam, inclusive, no âmbito do Ministério da Fazenda, e estão presentes como é que se diz, nos balanços que o governo tem apresentado a respeito do desempenho fiscal, né? Por exemplo, na lei das diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual. E os caras fazem um estudo, é uma coisa louca, né? Eles fazem uma previsão de o que vai ser chamado, entre aspas, o déficit previdenciário até 2100, né? Daqui 75 anos, eles afirmam com segurança como vai ser o déficit, e que a gente, o campo progressista, estudamos isso há muito tempo, etc., a gente não é déficit previdenciário. O que a gente chama corretamente são necessidades de financiamento. Por quê? Porque a Constituição brasileira estabeleceu com muita propriedade o quê? Que o nosso sistema previdenciário público, né, o chamado RGPS, o Regime Geral da Previdência Social, que é o nosso popular INSS, ele é tripartite. Você tem a contribuição do Estado, porque é uma política pública, né? Você tem a contribuição das empresas, dos capitalistas, e você tem a contribuição dos trabalhadores. Então, isso sempre foi assim e estava sendo constituído nessa base. Então, o trabalhador recolhia
um percentual sobre recolhe ainda, né? Sobre a sua folha de pagamento, a empresa recolhia os 20% e o Estado sempre alimentando. O que acontece? A partir de 2013, né, os mais novos talvez não se lembrem, a presidenta Dilma apresentou um projeto da desoneração da carga tributária, justamente com o argumento, você vê que a coisa repete, né, do custo Brasil. Vamos reduzir o custo das empresas, porque elas reclamam, isso há décadas elas reclamam disso, que na hora que elas contratam um trabalhador, elas têm que recolher, entre outras coisas, então, 13º, fundo de garantia e a Previdência Social. Isso seria um absurdo, por isso que, né, o custo Brasil é muito elevado. E aí criaram uma exceção, falaram, vamos fazer um teste, pegar alguns setores que as empresas ficam desobrigadas de recolher para a Previdência Social. A gente avisou que começou com 6 setores, irmão. O que aconteceu? Na hora que foi para o Congresso, a medida provisória, o projeto de lei, eu não lembro, a coisa abriu a porteira, né? Como dizia o Ricardo Salles. E hoje, sei lá quantos milhões de setores estão incluídos. E sem nenhuma contrapartida. O governo não exige que haja contratação de mais trabalhadores, que haja redução da lucratividade para que uma parcela desse lucro seja direcionado para políticas sociais mais efetivas. Não, as empresas incorporaram isso como redução de custo e aumento de lucratividade. Uhum. E o que acontece? Elas deixam de recolher para esse regime geral da Previdência Social. Então, as receitas do RGPS passaram a diminuir drasticamente, porque você não tem mais essa contribuição que é direta na folha, e criou um mecanismo que elas vão recolher sobre o faturamento, mas isso aí acabou que foi para as calendas. Então, por aí você já tem uma redução das receitas. O segundo fator, reforma trabalhista, que a gente chama mais de deforma, né, trabalhista do Temer, a deforma trabalhista do Bolsonaro e a continuidade do louvor ao empreendedorismo desde o início do 3º mandato do Lula. Isso faz o quê? É um desestímulo à contratação via CLT, a chamada, né, de trabalho, porque as pessoas não são assalariadas, portanto, não contribuem para a Previdência Social. Quando um cara está pedalando ou dirigindo uma moto entregando pelo iFood ou por outra empresa, você não contribui nem aquela pessoa e nem a empresa que deveria contratá-la. Então, a receita da Previdência Social cai drasticamente. Agora, esse cara não vai se aposentar daqui a 20, 30 anos? Esse cara não entra pelo auxílio doença do INSS, se ele se ficar doente, ele não teria o direito de algum benefício previdenciário se ele sofrer um acidente, como tragicamente a grande maioria, né, sofre acidentes pelas péssimas condições de trabalho, de condução da sua moto ou sua bicicleta. Então, efetivamente, você tem o problema previdenciário colocado ainda. Só que o que acontece, como ele é tripartite, quer dizer, você diminuiu a contribuição do trabalhador, você diminuiu a contribuição da empresa, então tem que aumentar a contribuição do Estado. Quer dizer, a solução não é reduzir direitos dos participantes para buscar um tal de um equilíbrio fiscal, como tem a busca do equilíbrio fiscal primário, tem a busca do equilíbrio previdenciário, não. Você tem novos padrões civilizatórios. E a sociedade tem que se acomodar, do ponto de vista das finanças públicas, a esse novo padrão civilizatório. Senão você vai eternizar o quê? Trabalho infantil, que acontecia na Inglaterra no século XIX. Você vai eternizar trabalho escravo, como acontecia no Brasil, né? Infelizmente, ainda você tem traços desse trabalho escravo. Por quê? Porque não, é mais custo. Lógico que é mais custo. Só que você tem que criar mecanismo na sociedade para recolher mais tributo de quem paga pouco, aliviar o peso de quem não tem, do que acabou a previdência pública ou diminuiu drasticamente o direito à previdência pública. Por quê? Não, porque a gente está com um déficit atuarial, como se fala, dizendo que em 2100, né, a previdência vai estar quebrada. Faça-me um favor, né? O Darcy Ribeiro disse uma vez, uma frase que ficou famosa, né? A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto.
Vale o mesmo para a Previdência, né? A crise da Previdência no Brasil não é uma crise, é um projeto, Paulo. Se eu entendi bem, é um projeto que vem, a rigor, desde os governos FHC, mas, sobretudo, neste século dos governos do PT, do governo Temer, do governo Bolsonaro e retomada agora com o governo Lula 3. Então, é um projeto, né, que vem se desenvolvendo ao longo dos tempos, eles vão, né, atirando contra a Previdência, é claro que vai fragilizando, né? Não para. Isso acontece em várias dimensões das políticas públicas, né, Mauro? Na saúde, na educação, na previdência, na assistência, quer dizer, você tem um processo de estrangulamento dos serviços públicos, naturalmente públicos, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o Estado oferecendo saúde, educação, previdência, assistência, e delegando uma parte disso para o capital privado. Então, você delega do capital privado por duas formas. Você estrangula o Estado na sua capacidade de oferecer e você estimula e dá benesses para o capital privado surgir e oferecer. Então, é o crescimento das vagas do ensino superior privado pelo ProUni, é o crescimento da expansão das creches conveniadas, terceirizadas, etc., na educação infantil / assistencial, é o crescimento das organizações sociais e do capital privado na área da saúde, vamos lembrar, né, essa negociação safada que está sendo feita agora, e também na área da previdência, porque você teve um processo crescente da chamada previdência privada, né? Quer dizer, não apenas os fundos de pensão, porque é diferente, quer dizer, está complementando a renda de determinados setores que estão no sistema previdenciário, mas são os fundos abertos, como se diz, que é o Bradesco Prev, o Itaú Prev, esses outros, que tem esse modelo que você já falou, que é o VGBL, e tem o PGBL, né? Que são produtos previdenciários oferecidos pelo capital privado. E é óbvio, à medida que você estrangula, limita a capacidade do Estado oferecer previdência pública, aí você vê esses especialistas em finanças dizendo, não, é melhor você, em vez de recolher para o INSS, abra uma conta de previdência privada, que daqui a 30, 40 anos, quando você for se aposentar, você vai ter uma renda maior. Que é uma loucura, quer dizer, uma aposta contra o futuro. Só que a privatização, infelizmente, ela aconteceu na prática. Deixa eu dar um exemplo que eu sempre trago, que é um caso pessoal, mas acho que ilustra. Minha mãe, né, vai fazer 93 anos agora, no final desse ano, né? Ela nunca foi assalariada na vida, ela era arquiteta, sempre trabalhou, né, como autônoma. Ao longo de mais de 70 anos, Dona Rosa sempre contribuiu todo mês para a Previdência. Quando ela começou a contribuir, a promessa, entre aspas, do contrato social que existia é que ela iria se aposentar recebendo 20 salários mínimos. Ela deveria estar aposentada hoje recebendo 20 salários mínimos. É o que ela pagava no mês a mês. Aí teve aquela coisa, processo inflacionário, década de 70, 80, enfim. Chegou o momento, o contrato social muda, e olha, vocês que achavam que iam receber 20 quando vocês se aposentassem, não. A partir de agora é 10. Tá bom, então você recolhe menos, né? E a promessa de que quando você se aposentar, você vai ter 10 salários mínimos. Hoje seria 15 mil, né? Dona Rosa teria direito a 30 mil se fosse os 20 salários mínimos lá na frente. E a coisa foi evoluindo, evoluindo. Hoje o teto é 7 mil. Sabe quanto minha mãe recebe por mês do INSS? 3.500. Nossa. Você percebe? Quer dizer, não é que é para choramingar, mas é o retrato de como o processo histórico, olhado numa perspectiva de longuíssimo prazo, né, 70 anos no caso da Dona Rosa, como você teve uma apropriação de recursos, né, por parte do Estado. Isso foi dirigido para alguém, isso não sumiu pelo ralo, né, em prejuízo dos setores que acreditavam numa previdência pública, no direito social, etc. E agora, esse discurso contra o suposto rombo previdenciário vai na mesma linha. Quer dizer, o pouquinho que já se tem hoje, porque mais de 70% dos benefícios, Mauro, independente do BPC, é benefício previdenciário, estrito senso, trabalhadores do campo e do urbano, mais de 70% recebe a fortuna de um salário mínimo. No caso dos trabalhadores do campo, 99% é até um salário mínimo.
Então, isso é um escândalo, e vamos nos preparar, porque lembra que a Simone Tebet falava, não, vamos aproveitar aquela transição ali, depois das eleições de 26, né? Outubro, novembro, dezembro, fazer toda a maldade antes da posse do novo governo, né? Imaginemos que seja um governo ainda minimamente progressista, né? Que não seja um Tarcísio ou alguém da família Bolsonaro da vida. Mas ela já dizia, ó, vamos acabar com o piso da saúde, o piso da educação, vamos, né, desvincular salário mínimo de previdência social e, se possível, vamos fazer uma nova reforma previdenciária para eliminar ainda os poucos direitos que permanecem no âmbito da Constituição, entende? Eu vou querer falar sobre esse tema ainda, não da Previdência agora, mas sobre essa questão que está lá no centro da campanha fake do PT e do governo Lula, né? Ricos pagam impostos, porque só os pobres pagam, essa cascata, né, que eles estão falando, de outro ponto de vista. Mas um segundinho antes, os comentários. Primeiro, uma pergunta pessoal aqui do Ministério Imaginário. Paulo Clias ainda é membro da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do governo Lula? Então, vou fazer um pouquinho de marketing pessoal, não, marketing sindical. Sim, Ministério, eu sou membro dessa carreira, eu entrei nessa carreira em 1997, né? Sou da terceira turma, com muito orgulho, uma carreira bastante importante, só que eu me aposentei. Na época do governo Bolsonaro, eu tinha completado as condições básicas, né? Os cabelos aqui e o início da careca, né? Mostra, eu já tinha a idade suficiente, né? Então, eu não sou mais da carreira na ativa, mas eu sou dirigente sindical da nossa associação, do nosso sindicato, da ANESP, né? E a gente conseguiu, a bravas lutas, a realização de um novo concurso, e a gente vai ter 150 novos colegas que vão tomar posse, estão no curso de formação, agora, provavelmente, no mês de agosto. Legal. O Vitor Piragibe, aparentemente aqui filiado ao PT, né? Ele diz, a única propaganda de campanha que me chegou foi a do grupo do Edinho. Tô pensando no Walter Pomar. Pois é. O Bombitec, essa galera morre pelo Lula, menos pelo Brasil. O Valdson Silva Cleto. Paulo Clias, mas a economia do Estado funciona como a de uma família e a renda são os impostos? Isso não é uma mentira? Imposto não é destruição de moeda, necessário não para financiar o Estado? Eu acho que o Valdson toca num ponto fundamental, né, Mauro? A gente já conversou algumas vezes, você já trouxe vários outros economistas também do campo progressista, né, para tratar desse assunto, e é verdade, quer dizer, eu acho que um dos grandes desserviços, né, quer dizer, que o presidente Lula, infelizmente, traz para esse tema. Eu adoro o presidente Lula, já conversei muitas vezes com ele, ele é um cara que tem uma contribuição histórica muito importante, mas na questão da economia, né, ele ainda é uma pessoa formada naquilo que a gente chama de uma abordagem neoclássica, né, mais tradicional. E várias vezes ele diz, olha, não, tudo que eu aprendi de economia, eu aprendi com a dona Lindu, a mãe dele, né? Uhum. E ela chegava, realmente, imagina, uma senhora analfabeta chegando em São Paulo, retirante, passando muito mal, juntava os filhos que começavam a trabalhar e dizia, olha, ao longo dos próximos 30 dias, o que tem para gastar é isso aqui. Vamos nos virar na nossa pequena família. É compreensível que seja assim. Agora, o Estado brasileiro não funciona dessa maneira. Nem eu, nem o Mauro, nem a maioria das empresas, nem você, Valdson, tem a capacidade que o Estado tem. Se a gente chega no final do mês e gastou mais do que recebeu, a gente vai ter que dar um jeito. O Estado brasileiro não. Quer dizer, assim como a grande maioria dos estados do mundo, mas principalmente depois de ter conseguido a soberania monetária, entende? Quer dizer, 97% praticamente da dívida pública brasileira é denominada em reais, né? Ele tem mecanismos para criar recursos que independem de chegar no final do ano e bater equilíbrio de receita e despesa. Isso é uma bobagem. O Estado brasileiro tem reservas internacionais beirando 350 bilhões. O Estado brasileiro pode criar tributos. O Estado brasileiro pode fazer, continua fazendo, aumentar a sua dívida pública. O Estado brasileiro faz política cambial. Você percebe? Então, não dá para tratar essa ideia de que, às vezes, o presidente Lula deixa escapar essa coisa, de que não podemos gastar mais do que recebemos. Podemos, devemos, e essa é a condição que qualquer país capitalista do mundo faz isso. Os Estados Unidos, o Canadá, os países da União Europeia, a Austrália, o Japão.
A gente tem a vantagem, por exemplo, frente a um país como a Argentina, ou a maioria dos países do terceiro mundo, que a gente conseguiu sair da armadilha da dívida pública denominada em moeda estrangeira. Então, a gente não precisa fazer aquele grande esforço de gerar superávit no final do ano, aí sim, para transformar reais em dólares e pagar o compromisso da dívida. Então, isso efetivamente não é um problema. Agora, a solução, quer dizer, não é a gente ficar amarrado nessa ideia de que não pode gastar porque não arrecadou, porque, na verdade, a lógica da circularidade é o contrário. Quer dizer, o governo vai fazer criar os recursos necessários desde que ele lance os planos de investimento público para um projeto de desenvolvimento. Você percebe? Quer dizer, e aí, no futuro, quer dizer, as condições vão sendo criadas para que você tenha, né, um pouco de harmonização, vamos dizer, da estrutura das finanças públicas. Não vai sair da noite para o dia, é óbvio, criando despesa de 2 PIBs. Então, não é assim. Você tem que ter um mínimo de bom senso, né? Mas o que não pode é ficar no imobilismo em nome dessa falsa exigência de equilíbrio fiscal primário. Então, a arrecadação de impostos não está diretamente vinculada ao desenvolvimento do país. É isso? De modo algum, não. Quer dizer, o imposto, ele é um mecanismo importante para você promover a redução das desigualdades, para você chamar setores, tá certo, que não contribuem para o chamado bolo tributário para vir dar sua contribuição, etc. Mas não cabe aquilo que se diz que primeiro tem que arrecadar para depois tem que gastar. Quer dizer, são alguns mitos das teorias macroeconômicas, porque vamos lembrar de novo, quer dizer, economia não é uma ciência exata, né? Quer dizer, ela é uma ciência do campo das ciências humanas, ela faz parte da chamada economia política. Você percebe? Então, tem diversas visões a respeito, não é que nem construir uma ponte que você calcula lá quanto que tem de cimento, de areia, de cabo de aço e a coisa funciona. Não é assim. Então, por exemplo, aquela ideia que muitas vezes se diz, não só essa coisa do imposto arrecadar para gastar, mas assim, primeiro o país precisa poupar para depois investir. Lembra essa história? Sempre se dizia isso, né? E a mesma coisa, quer dizer, se o Paulo quer comprar uma televisão, aí pode ser, quer dizer, ele pode poupar um pouquinho no mês a mês, depois comprar. Poupar no mês a mês e comprar um carro. Tudo bem, mas ele tem outros mecanismos também que é crédito. Né? Ele pode fazer uma dívida, recebe o carro automaticamente no momento e vai pagando essa dívida ao longo do tempo. No Estado é a mesma coisa. Quer dizer, então você diz, precisa a sociedade no seu conjunto primeiro poupar para depois investir? Não é assim, quer dizer, a decisão de um plano de desenvolvimento econômico e social, a decisão de lançar um plano de investimento público é uma decisão essencialmente política. Uma vez colocado em marcha, o processo se adapta, principalmente se você pensa uma economia como a brasileira, com esse potencial de recursos humanos, materiais, minerais, ecológicos, etc., mesmo de infraestrutura e capacidade industrial. Se fosse um pequeno país da América do Central, um pequeno país da África, realmente é mais complicado colocar esse plano em movimento. Mas o Brasil não. Quer dizer, o que precisa é você ter a vontade política em termos de um consenso de um projeto nacional para que a coisa ande para frente. Só que as nossas elites, elas pensam no ganho do curto prazo, se espelham, né, no modelo do imperialismo exterior e jogam eternamente para que o país não saia dessa condição de um país desigual e subalterno, né? Perfeito, está aí. Resposta à boa questão do Valdson. O Carlos Silveira, que foi quem lançou esse debate aqui na semana passada, gritando fera, frente da esquerda radical para ontem, é isso aí, 2026. Aqui, a Cecília Manso dizendo, meu pai também se ferrou nessa, no caso que você falou da tua mãe, Dona Rosa. Minha mãe é Dona Rosa também. E aí vem uma pergunta aqui, da Patrícia Rodrigues. Paulo, a sua mãe é Rosa Grena Clias, a paisagista do Parque da Juventude? Sim, Patrícia, você, pelo jeito, deve ser paulistana também, né? Para quem não sabe, Rosa Clias é minha mãe, né? Ela é considerada uma das maiores paisagistas do Brasil, não vou ficar
com falsa modéstia, e ela é autora de diversos projetos, né? Não só de residências, edifícios, etc., mas o paisagismo pensado como uma atividade mais ampla, para parques, para espaços públicos, para praças, e uma delas é justamente o Parque da Juventude, lá na Zona Norte de São Paulo, que é uma referência justamente quando se trata de projeto de paisagismo urbano, né? Obrigado pela lembrança, Patrício. Legal, grande Dona Rosa. Velhinha, agora 93, né, ela vai fazer. Dona Rosa, nome histórico da arquitetura brasileira. Bauruzinho chega aqui como novo membro, o Vinícius Leão também chega como novo membro, Carlos Alberto Ataídes tem 30 anos hoje, jamais irá se aposentar. É isto aí. Bom, eu queria terminar, tinha prometido uma última questão, nosso tempo está acabando, mas acho que ainda dá tempo de falar sobre ela, Paulo, que é, enquanto o governo com uma mão, ou o governo não, né? O lulismo, com uma mão, faz essa crítica dos impostos, porque o IOF, porque governo, pobres contra ricos, com a outra mão, o governo Lula, através do ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, que, como eu falei aqui, ó, vamos lembrar, o Alexandre Padilha com um PIN, um adesivo do Hugo Mota na eleição lá da mesa da Câmara, tá? O presidente Lula gostava tanto do Hugo Mota, apostava tanto no Hugo Mota, que dispensou os ministros por um dia para irem votar lá. Então, este Padilha, enquanto o governo faz essa campanha, eu tenho dito que é uma campanha fake, sobre o tema dos impostos, o Padilha isenta ou premia os sonegadores da saúde, Paulo, neste programa aí de ataque ao SUS. Explica essa coisa. O Padilha está dizendo para o pessoal da saúde privada que vale a pena ser sonegador, é isso? Bom, de novo, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender o que está acontecendo. Quer dizer, todo mundo se lembra, a ministra Anísia, né, era a ministra da Saúde, desde o início foi sendo objeto de muitos ataques, principalmente do capital privado na área da saúde, etc. E, finalmente, né, o presidente Lula acabou demitindo, né, e, supostamente, no discurso, pelo menos por causa de um dos programas, que ela não teria apresentado o resultado e tal, que é essa ideia dos mais especialistas. Por quê? Porque, realmente, você tem a fila do SUS, como se diz, né, caminhando lentamente, não é por problema de austeridade fiscal, né, ela, nesse caso, vale a suposta, entre aspas, incompetência da Anísia, que, do meu ponto de vista, foi uma tremenda sacanagem política com ela, mas, enfim, não é o foco da nossa conversa hoje. E o que aconteceu? Na hora que troca Anísia e entra o Padilha, que estava ocupando outro cargo na esplanada dos ministérios, a pessoa que, teoricamente, teria sido a responsável pela demissão da Anísia, eu acho que é Massuda do nome e sobrenome do cara. É o Massuda. Uhum. Ele era o secretário dessa área, ele não foi demitido, ele, pelo contrário, ele foi promovido e vira o secretário executivo, se não me engano, do Padilha. Isso, né? É o segundo homem do ministério lá. É o segundo homem do ministério. E entre as medidas que ele apresentam, está justamente essa ideia, né? Quer dizer, tem um problema crônico, vamos recuperar, quer dizer, o Ministério da Saúde precisa ter medidas de estímulo para recuperar o atraso da fila, melhorar a sua assistência, etc., mas não na forma como eles encontraram. Né? Quer dizer, você pega o que existe de pior na forma como o Estado brasileiro, e vamos dizer, não é só o presidente Lula, não, a gente imaginava que com ele fosse diferente. Como ele trata a elite sonegadora do Brasil, entende? E reproduz e atualiza da pior maneira possível. Porque o que acontece? Não sei se todo mundo está habituado com esse tema, mas vamos trazer. Todo ano, o Estado brasileiro apresenta um programa que é conhecido pela sigla de REFIS, que é o Programa de Refinanciamento da Dívida Tributária. É um nome super bonito, pomposo, para dizer o quê? Vocês que sonegaram, cometeram crimes e não pagaram os impostos que deveriam pagar, vocês, grandes empresas, grande capital, etc., agora vocês recebem de presente uma benesse, aquela dívida que vocês teriam que ter pago, ela é drasticamente reduzida, às vezes 50%, 70%, chega a caso de 90% de redução do chamado principal da dívida, e vocês têm, Mauro, 180 meses, 15 anos para pagar. Né?
O problema é o suposto déficit previdenciário em 2100, não é essa a ideia? Agora, esse tipo de benesse, isso não entra em nenhum cálculo. Bom, o que acontece? Eles criaram um micro-refis para a saúde. Então, as empresas conhecidas da área da saúde e tal, que são sonegadoras e devem para o Estado, elas são chamadas pelo governo para dizer, olha, não, tudo bem e tal, vamos recalcular esse principal, mas vocês, em vez de pagarem para o Tesouro Nacional, vocês oferecem serviços através de convênio com o SUS nos seus hospitais. Pera. Essas empresas já tinham ganho a mamata do Refis, é isso? Eu não sei na lista de todo mundo que entrou lá no cálculo da saúde se tem assim ou não. Teoricamente, sim, mas eu não vou ser irresponsável e dizer que está sendo beneficiado 2 vezes. Tá? Vamos dizer assim, provavelmente teriam entrado com suas dívidas históricas no Refis já. Provavelmente, mas precisamos conferir. Ok. Mas e aí o governo chama eles e fala o quê? Falam, olha, você deve 100, tá bom? Então vamos renegociar esse 100 aqui e você vai transformar esses 100 reais, estou chutando uma imagem, né, de um valor teórico, em vez de você recolher o Tesouro Nacional que você deveria recolher, a gente vai anular essa dívida e você transforma esse valor de 100 em X consultas médicas que vai ter um convênio do SUS com o seu hospital e os seus médicos contratados vão oferecer para a população brasileira, através do SUS, essas consultas. Então, você vai dizer, não, mas é uma medida ruim, é uma medida equivocada? O problema não é ser ruim ou ser equivocado. Né? Quer dizer, o problema é que a gente deveria ter dado solução para essas medidas de uma outra forma. Faz esse cara pagar o Tesouro Nacional, e o recurso que esse cara paga para o Tesouro Nacional, o Ministério da Saúde usa dando dimensão e funcionamento ao Sistema Único de Saúde, ao SUS. Né? É a mesma coisa que acontece no ensino superior. Mas você teve a criação de não sei quantos milhões de vagas no ensino superior privado. A gente está vendo a qualidade dessa formação depois de mais de 20 anos de existência do ProUni. Quer dizer, do meu ponto de vista, era muito mais adequado o governo ter pego esses recursos, em vez de oferecer uma bolsa, né, para os caixas, né, das empresas privadas de educação, que estão sendo, inclusive, compradas por fundos financeiros internacionais, dada a lucratividade desse negócio, o governo investisse na estrutura das universidades públicas federais, né, como fez em alguns casos do Reúne, tá? Pega toda a grana do ProUni e bota para crescer o sistema público, tá certo? Das universidades federais, dos institutos federais. Né? Mas não, criou um monstrengão aí e agora não consegue se desfazer. Porque tenha certeza, Mauro, a mesma coisa vai acontecer com esses hospitais. Na hora que eles pegarem esse naco do Sistema Único de Saúde e perceberem que, para eles, pode ser um complemento de renda importante na estrutura das receitas empresariais do grupo, eles não vão largar esse osso mais. E aí fica menos discurso ainda do que para fortalecer o SUS, para ampliar o SUS. Não, por quê? Não, porque esses caras estão sendo atendidos pelas empresas privadas. Mais uma vez, quer dizer, é uma forma disfarçada de promover o quê? O aumento da participação privada na oferta de um serviço público de saúde. No dicionário do Paulo Clias, isso chama privatização. Perfeito, é isso aí. Privatização. Legal, Paulo. Muito obrigado, viu? Foi bem... Eu te agradeço. Um dia de muitos conhecimentos para nós aqui. Eu peço desculpas a vocês e a todos e todas, mas Paulo só vem trazendo notícia ruim. Infelizmente, a gente não tem notícia boa. Eu estava torcendo para notícia boa, entendeu? Inadmissível isso. Você não trouxe notícia nenhuma. Quem traz a notícia ruim é o governo Lula. Você está só analisando as notícias ruins. Você está só analisando, você não está trazendo notícia ruim nenhuma, está apenas fazendo a análise. É isso aí. Obrigado, Paulo. Boa semana para ti. Boa semana para todo mundo.